Olá pessoal, nós estamos num novo vídeo, né? Nós vamos falar aqui sobre a pedagogia liberal. Vamos lá. O termo liberal, ele não tem um sentido de avançado, de democrático, de aberto, como costuma ser usado. A doutrina liberal, ela apareceu como justificativa do sistema capitalista que, no defender da predominância da liberdade dos interesses individuais na sociedade, estabeleceu uma forma de organização social, né, baseada na propriedade privada dos meios de produção e também chamadas de sociedades de classe. A pedagogia liberal é, portanto, uma manifestação própria desse tipo de sociedade. A educação brasileira, pelo menos nos últimos 50 anos, ela tem sido marcada, né, pelas essas tendências, as liberais, nas suas formas, ora conservadora, ora renovada. Evidentemente também tais tendências se manifestam concretamente nas práticas escolares e no ideário pedagógico de muitos professores, ainda que esses não se deem conta dessa influência. Então, a pedagogia liberal, ela sustenta a ideia de que a escola ela tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais. Para isso, né, os indivíduos eles precisam aprender a adaptar-se aos valores, às normas vigentes na sociedade de classe, através do desenvolvimento da cultura individual. A ênfase no aspecto cultural, ela esconde a realidade das diferenças de classe, né? Pois, embora difundida, a ideia de igualdade, de oportunidade, não se leva em conta a desigualdade de condições. Historicamente, a educação liberal iniciou-se com a pedagogia tradicional e, por razões de recomposição da hegemonia da burguesia, evoluiu para a pedagogia renovada, também denominada escola nova ou ativa, o que não significou a substituição de uma pela outra, né? Porque ambas conviveram e convivem na prática escolar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a tendência liberal tradicional, né? Como que era o papel da escola? Então, a atuação da escola ela vai consistir na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir uma posição na sociedade. O compromisso da escola vai ser com a cultura. Os problemas sociais permanecem. O caminho cultural em direção ao saber vai ser o mesmo para todos os alunos, desde que se esforcem. Portanto, os menos capazes devem lutar para superar as suas dificuldades e conquistar seu lugar junto aos mais capazes. Caso não consigam, devem procurar o ensino mais profissionalizante. E como eram os conteúdos? Eles eram conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações adultas, vale ressaltar, e repassadas ao aluno como verdade. As matérias de estudos elas visavam preparar o aluno para a vida, né, que eram determinadas pela sociedade e organizadas na legislação. Os conteúdos eles eram separados da experiência dos alunos e da realidade social, valendo pelo valor intelectual, razão pela qual a pedagogia tradicional vai ser tão criticada como intelectualista e às vezes como enciclopédica. E os métodos? Os métodos se baseiam na exposição verbal da matéria ou na demonstração. Tanto a exposição quanto a análise, elas são feitas pelo professor, observando os seguintes passos. Primeiro, a preparação do aluno. A definição do trabalho, a recordação da matéria anterior, despertar interesses. Segundo, a apresentação, realce de pontos, chaves, demonstração. Terceiro, a associação, a combinação do conhecimento novo com o já conhecido por comparação e abstração. Quarto, a generalização dos aspectos particulares, que chega-se ao conceito geral, e a exposição sistematizada. Quinto vai ser a aplicação, né? A explicação de fatos adicionais e ou resoluções de exercícios. A ênfase nos exercícios, na repetição de conceitos ou fórmulas, na memorização e visa disciplinar a mente e formar hábitos. Relacionamento do professor com o aluno. Como que isso acontecia, né? Predominância à autoridade do professor, que exige a atitude receptiva dos alunos e impede qualquer comunicação entre eles no decorrer da aula. O professor ele transmite o conteúdo na forma de verdade a ser absorvida, em consequência, a disciplina imposta é meio mais eficaz para assegurar a atenção e o silêncio, né?
Quais eram os pressupostos de aprendizagem? A ideia de que o aluno consiste em repassar os conhecimentos para o espírito da criança é acompanhada de uma outra. A de que a assimilação da criança é idêntica à do adulto, apenas menos desenvolvida. Os programas, então, devem ser dados de forma progressiva, estabelecida pelo adulto sem levar em conta as características próprias do educando, as características próprias de cada idade. A aprendizagem, assim, ela é receptiva, ela é mecânica, né, o que se recorre frequentemente através da coação. A retenção do material ensinado ela vai ser garantida pela repetição de exercícios sistemáticos e recapitulação da matéria. A transferência de aprendizagem depende do treino à redenção, a fim de que o aluno ele possa responder às situações novas de forma semelhante às respostas dadas em situações anteriores. Como era que aconteciam as avaliações, né? A avaliação ela se dá por verificação de curto prazo, interrogatórios orais, exercícios de casa e prazo mais longo, né, de provas escritas, trabalhos de casa. O reforço vai ser em geral negativo, a punição com notas baixas, apelos aos pais, às vezes emulação, classificação, né? As manifestações das práticas escolares nessa pedagogia liberal tradicional é viva, atuante nas escolas na atualização, né?